Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live onde nós vamos falar sobre escola. O que uma boa escola deve ter? Participação especial do seu meu marido. Uma live internacional do Reino Unido. Hello! Olá, Vinícius. Bom dia. Olá, Vinícius, tudo bom? Olá, Anderson, tudo bom? Salve, Maria. Olá. Maravilhosamente bem, bom dia. Que bom. Tava falando aqui que tem gente do mundo inteiro nos assistindo. Eu fiquei que vão acompanhar impressionado de ver uma moça do Catar, Cássia. do Catar, né? Também nunca tinha visto uma brasileira. Falei, que coisa maravilhosa, meu Deus. Que bom. Pessoal, olha, sejam todos muito bem-vindos a essa live, tá? Nosso assunto aqui é um assunto muito importante e para os brasileiros que estão fora do Brasil, como nós também. Nós vamos falar do que uma boa escola deve ter, tá? Nós viemos conversando com o Vinícius e com o Anderson há algum tempo e eu já adianto que eu estou aqui, né? Eu abri essa live, é claro, mas a honra é toda minha e eu quero dar o meu auxílio máximo possível no trabalho do Vinícius, né, especialmente, que é um trabalho de formar novas escolas verdadeiras, escolas boas, tá? Então, todos os pais que estão aí preocupados com a educação dos filhos e que muitas vezes não podem fazer educação domiciliar, porque não é todo mundo que pode, consegue mesmo, o que a gente faz? A gente então vai, né, vai arregaçar as mangas e fazer o nosso trabalho de pai, mãe, de educador. Sou ex-protestante e amo falar Salve Maria. Salve Maria! Que bonitinho. Ó, eu vou deixar o seu marido se apresentar, né, depois o Vinícius e o Anderson também. Enquanto isso, eu vou escrever o tema da live aqui. Ok. Então, eu sou o Fernando, sou esposo da Cássia. Somos casados há mais ou menos 10 anos, vai fazer 10 anos. Não. É, isso. Não apareço sempre, mas a gente trabalha, querendo ou não trabalhar junto. Somos um casal e fico muito feliz de hoje, né? Ter o Anderson aqui. O Vinícius conheci recentemente, trabalho magnífico que o Vinícius faz. O Anderson eu conheço de longa data, talvez ele não me conheça, mas eu assisti muito vídeo dele no começo do meu retorno na igreja. E é uma alegria muito grande estar aqui conversando com ele. E com vocês todos. Vou tirar um pouquinho um comentário para me ver o Vinícius direitinho, tá, pessoal? Depois eu volto. No final, eu vou abrir de novo e vocês podem comentar, tá? Só para não tampar ele. Vinícius, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. Já pode adiantar o que você veio fazer aqui hoje, o que nós vamos fazer daqui para frente, divulgando o que você tem feito. Então, meu nome é Marcos Vinícius, o pessoal me conhece como Vinícius, na igreja, né? Eu sou esposo da Daiane e pai da Tereza e da Giana. Inclusive, vale deixar aqui já registrado, né? O trabalho da Cássia, o apostolado da Cássia, foi muito importante para minha família. Então, é uma alegria imensa estar aqui hoje junto, testemunhando isso, inclusive até para o público dela, né? Que coisa maravilhosa é o trabalho desta mulher que está fazendo muito bem para as famílias. E a minha família é uma família que foi beneficiada pelo apostolado da Cássia, sem dúvida nenhuma. Um dia a gente poderia até falar mais sobre isso. Eu sou diretor do Colégio Católico Ribinatielli, sou professor de educação física, minha formação, porém eu tenho mestrado na área de educação, formação de professores, e o doutorado na área da educação escolar, com a ênfase em filosofia da educação, a filosofia de São Tomás de Aquino. Hoje, eu não tenho um trabalho específico na área acadêmica. O meu maior desejo é manter essa escola, né, como diretor, sendo que essa escola nasceu para ser uma referência para outros grupos que, assim como o Instituto Regina Coeli, queiram abrir as suas escolas, né? Logo no início do Instituto, em 2017, nós colocamos como meta que nós não abriríamos mais de uma escola. Nós abriríamos uma escola que fosse um dia modelo para outros projetos de abertura de escola, né? Então, desde o começo, foi essa a ideia. Então, nós nos concentramos até 2021 para criar a escola.
De 2021 até hoje, a escola funciona, né? São muitos frutos hoje, graças a Deus, porque nesta escola nós temos uma educação verdadeiramente católica, então os frutos são maravilhosos. Só que hoje nós chegamos num patamar em que não tem mais vaga na nossa escola. Então chegou o momento de dar completude àquela proposta lá do início. Vamos ajudar outros colégios a abrirem escolas. Ajudar outros grupos a abrirem colégios, a abrir escolas. Né? E isso tem acontecido. Então hoje o Instituto Regina Coeli é uma referência e ao mesmo tempo alguém que está à frente de um projeto, de um movimento de abertura de escolas pelo Brasil, orientando as pessoas, as famílias, a se juntarem e abrirem os seus colégios. Nós começamos aqui com 5 famílias, 5 ou 6 famílias. E hoje nós temos um colégio com 150 crianças, com mais de 20 famílias, né? Ou melhor, temos famílias de mais de 20 cidades diferentes que mudaram para cá para pôr os filhos aqui. Ou seja, começamos do zero e hoje temos uma escola que é referência, graças a Deus. Só pode ser uma obra de Nossa Senhora. Né? Então, diante de tudo isso, eu atribuo tudo, desde a minha formação, a minha experiência, não só acadêmica, eu trabalhei dentro da Secretaria de Educação, chegamos até aqui, mas tudo isso é uma obra de Nossa Senhora. Então, isso é o mais importante de tudo. Nossa Senhora quer mais colégios como o nosso pelo Brasil, e a Cássia, né, eu acho que entendeu isso, a importância disso, e por isso que nós estamos juntos. Muito bom. Obrigada, Vinícius. Opa. Pode se apresentar, talvez, quem sabe, talvez haja alguém que não te conheça aqui no meu perfil. Tá bom. Fala um pouquinho do trabalho que você tem feito junto, né? Lá daí com o Vinícius. Em primeiro lugar, também eu quero externar a grande alegria de poder estar nessa live, porque nós que fazemos apostolado católico, eu pelo menos, né, e o Vinícius também, valorizamos muito as pessoas que compartilham o Evangelho. E a maneira com que você compartilha o Evangelho através do seu apostolado familiar é uma graça que só na eternidade você verá quão bem você e sua esposa e a sua família estão fazendo. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Não foi à toa que nós somos atrás de vocês, porque sabemos da competência com que vocês têm realizado esse apostolado. Eu me chamo Anderson Reis, eu tenho 41 anos de idade. Mais ou menos 21 anos eu tenho dedicado a minha vida à pregação do Evangelho. Durante muitos anos eu fui um missionário itinerante, viajando dentro e fora do Brasil, fazendo muitas pregações, com muita ênfase na questão da consagração à Nossa Senhora, dos novíssimos, amor pela vida dos santos. E, recentemente, a minha vida deu uma guinada por uma experiência que eu tive, que eu posso até compartilhar, se couber tempo aqui. Eu vim morar em Jaú, estou morando perto do Instituto Regina Coeli, porque nós temos 4 filhinhos, graças a Deus, muito bem casado. E eu vim para cá porque eu vejo que o Vinícius é aquele tipo de homem que nós podemos falar que ele verdadeiramente tem o ideal na vida dele, e aquela liderança católica cristã com L maiúsculo é o que representa a personalidade do Vinícius. Estando aqui junto com ele, eu vejo o ideal, o amor que ele tem por esse projeto, e cada vez mais conversando com ele foi clareando na minha cabeça a importância dessa educação católica. Então, eu vim para cá para estar junto com o Vinícius, colocar os meus filhos na escola e trabalhar junto com ele, que é uma pessoa maravilhosa, não tem nem palavras para qualificá-lo, para estar junto desse projeto e ajudar a abrir escolas católicas junto com ele, mostrando aos papais e às mamães o grande valor que isso tem. Ótimo. Então, o Anderson já resumiu aqui. Essa live, né, o trabalho que o Vinícius tem feito especialmente é para ajudar as famílias católicas a abrirem escolas verdadeiramente católicas. Porque no mundo inteiro, né, no Brasil, aqui no Japão, tem muitos colégios com nomes católicos, mas que não são católicos. Né? Você entra lá e você não vai aprender sobre a sua fé, pelo contrário, é mais fácil você deixar a sua fé. Então, para quem me acompanha aqui, né, especialmente talvez o público maior da live seja quem está me acompanhando, o que a gente quer fazer? A gente quer prestar um auxílio aos pais.
tá? Dando um norte, dando uma luz de esperança. Ai, cara, essa escola tá horrível, que perto da minha casa, tem professor ruim, a estrutura é ruim, eu sei. Só entrar em desespero, só apontar o erro, não vai resolver o problema, tá? Então é por isso que tá aqui o Vinícius, tá aqui o Anderson, mais eles, né, que podem dar essa direção. Eu estou aqui mais mesmo, de verdade, de todo o coração, para ajudar a divulgar um trabalho que está sendo feito no Brasil, que muita gente não sabe, que é essa onda, como o Vinícius falou, de ajudar os pais a criar as suas escolas, né? Então, como que vai funcionar isso? O que precisa? O que uma boa escola precisa ter? Vou começar falando, né? O Fernando vai me ajudar. Nós moramos aqui no Japão há muito tempo. O Fernando mais ainda. Eu estudei escola japonesa aqui, o Fernando estudou também, e eu estudei escola brasileira aqui também, tá? E as pessoas se iludem muito com a escola japonesa, né? Quando eu falo que eu faço homeschooling no Japão, as pessoas abrem o olho e dizem, por quê? Pra quê? Se é uma escola tão boa. Tão boa para quê, exatamente? Né? Que entra o ponto de educação. O que nós, católicos, cremos que é educação? E o que as escolas de hoje em dia têm como educação? A escola japonesa, ela tem um currículo muito bom. As crianças, né, vocês já viram no Fantástico por aí, as crianças servem a própria comida, limpam o banheiro, varrem a sala. Verdade. Entram lá 8 horas, saem de lá 4 horas da tarde, né? Então, muitas vão entrar na escola ali no jardim de infância, com 4 anos, vão sair para a faculdade, da faculdade para uma fábrica, para o escritório. Sempre assim. Sempre assim. Ah, que maravilha de vida, né? Maravilha para quem está criando empregados. Japão, se eu não me engano, não sei se ainda está no topo, mas por alguns anos esteve no topo do maior índice de suicídio infantil do mundo. Bate recorde ano após ano de suicídio infantil. Nós estamos falando de crianças que se jogam na frente de trens, em cima da escola, em cima de prédios, crianças que se informam. Crianças, tá? Muito, 40%. Aliás, dia 1º de setembro agora é um dia triste para o Japão, porque é o dia que mais se tem números de suicídio infantil no país. Porque é a volta das férias de verão. 40% da causa é problema escolar. Seja com professor, seja bullying, seja pressão dos pais, professor que tem que ser bom. Então a gente tem essa ilusão, uma escola com uma boa estrutura, né? Física, um prédio bonito, com uma grade curricular bem cheia e pesada, que aprende música e esporte, é o suficiente? Não é o suficiente. É justamente por isso que eu e meu marido optamos por fazer educação domiciliar. Mas, nem todo mundo pode fazer educação domiciliar. Nem todo mundo consegue se organizar, tem mulher que não pode estar dentro de casa, precisa sair para trabalhar. O que a gente faz, então? Entra em desespero? Não. A gente vai buscar, então, construir boas escolas, né? É para isso que o Vinícius e o Anderson estão aqui para nos auxiliar. Sim. Eu vim aqui para o Japão, vim com 12 anos, com 40. 28 anos que eu estou aqui, né? E da minha época não é diferente. Assim, eu e a Cássia temos 10 anos de diferença. Então, e mesmo assim, a minha época para a época a minha época ainda, entre aspas, era menos ruim. Porém, eu sou da época que tinha muito poucos brasileiros, né, em escola, né, nas próprias escolas. Eu quando eu entrei na escola japonesa, com 12, eu era o único estrangeiro aqui na escola. Eu parecia, sem brincadeira nenhuma, eu parecia um alienígena dentro da escola, porque tipo, os japoneses não estavam acostumados a ver estrangeiros, né? Então eles olhavam pra gente, e aí você vai falar assim, nossa, parece ser uma boa escola, mas daquela época já existia muito bullying com os japoneses, né? Porém, como eu vim do Brasil, tipo, teve uma outra estrutura, então isso já não aconteceu comigo, graças a Deus. Uma por causa da questão da resiliência, você tem que lutar, você tem que conquistar seu espaço. Você não pode deixar as pessoas se humilhar, né? Mas, assim, você via claramente o olhar de desespero dos meninos mais fracos. Assim, era quase que um olhar de socorro. Às vezes, esses próprios meninos ou meninas, elas se afastavam da escola. Tanto que a abertura do homeschooling aqui no Japão, ela assim, não é que é liberado, mas ele é uma brecha, porque existe uma coisa que
No Japão ele tem nome para tudo, né? Nome para pessoa que se mata por excesso de trabalho, pessoas que se e no Japão tem um negócio chamado hikikomori, né? Que é tipo assim, as pessoas elas não querem ter contato, é tanto pressão psicológica que elas sofrem que elas não querem ter contato com ninguém, então elas se isolam dentro do quarto. Então, tipo assim, por quê? Porque se eu for para a escola eles vão judiar de mim, eles vão me maltratar. Então a pessoa não quer mais ir para a escola. Então o que eles fazem? Então você estuda na sua casa, que seria um homeschooling, né? Então, tipo assim, quando a prefeitura, eu achei que a gente ia ter mais resistência do governo, né? Como eles têm um contato, cadastro de todo mundo que está aqui, quem está na escola ou não, então a gente foi para a prefeitura e já fui disposto a brigar pela educação dos meus filhos. Cheguei, né, na prefeitura, assim, veio a carta, eles mandaram carta constantemente para nós, e cheguei lá e falei assim, meus filhos não vão para a escola. Eu falei, não vai? Eu falei, não. Quem vai dar? Mas como vai fazer? Minha esposa vai dar aula. Tá bom então. Você entende que isso é porque a coisa se tornou tão corriqueira, só que por motivos diferentes, que eles já não hesitam em falar assim, não, você tem que trazer ele para a escola. Então, nós temos o homeschooling, graças a Deus, graças a essa brecha que no final das contas é o mal que aflige os jovens, né? E nós sabemos que desde o começo, quando nós começamos o homeschooling, nós sabíamos que o homeschooling é uma muleta. Porque nós sabemos que nós não damos conta de todas as matérias. Porém, na situação atual que se encontram as escolas do mundo, infelizmente, nós somos o mal menor, né? Então, se existir uma escola católica que realmente está preocupada com o desenvolvimento, o educar nossos filhos, educar não no sentido de pai e mãe, mas no sentido de elevar a alma dos nossos filhos, com matérias e com valores e virtudes, é claro que a escola é o melhor caminho. Infelizmente, até agora nós não tínhamos essa opção. Agora, com o trabalho do Vinícius, nós podemos dizer que há uma esperança, há uma luz no fim do túnel. Então, agora aproveitando, Vinícius, né, que você está aqui, vamos falar desse ponto do que é educação. Porque eu acho que muitos pais, eles entendem que tem uma coisa de errada, mas não sabem exatamente o que é errado e qual caminho buscar, né? Ok, não quero que meu filho fique dançando certas coisas na escola, aprendendo certas coisas, vindo me confrontar sobre os meus valores morais, religiosos. Mas qual é o melhor caminho, né? Então, acho que a gente poderia falar sobre o que é educação. Né? Então, a gente colocou um pouco no privado, né, que não pode existir educação sem amor à verdade, não pode existir educação sem moldar a alma dos nossos filhos para aquilo que é eterno. Então, foi isso que nós descobrimos por aqui, né? O que é a educação, de fato, e o grande problema é que o que nós temos na escola hoje não é educação. Eu costumo dizer, se o que a gente faz no nosso colégio é educação, o que é feito nas outras escolas não é. Ou se o que é feito nas outras escolas é educação, o que a gente faz aqui não é. Tem uma incompatibilidade, né? Surge um problema também que nós, pais dessa geração de anos 80 e 90, né, quem nasceu nessa época, que é a nossa geração aqui, foi mal educado também. Então, a nossa referência de educação é a nossa própria educação. A principal referência. Então, eu vou olhar para aquilo que eu tive na escola e falar que é só melhorar um pouco para os meus filhos que é suficiente. Normalmente é assim que os pais pensam. Já que eu estudei numa escola pública, se eu pagar uma escola particular, já é suficiente. Né? Quando, na verdade, já fazem uns 70 anos que a educação está sendo destruída sistematicamente por duas principais ideologias. Uma, que é a que faz com que, por exemplo, no Japão, nós temos uma educação, não só no Japão, mas nos Estados Unidos é muito forte, a União Europeia também é muito forte, Reino Unido, Canadá, que é uma educação para o mercado de trabalho. Né? E quem idealizou foram os globalistas. Né? Eu peguei esse livro aqui, vale a pena o pessoal entender melhor, e é como as corporações globais querem usar o quê? As escolas.
para moldar o homem para o mercado. Ou seja, escola hoje é para o mercado de trabalho. Só que isso vai frustrar a natureza humana. Ninguém foi feito por Deus para o trabalho exclusivamente. O trabalho não realiza o ser humano no seu anseio mais profundo, que é aquilo que Aristóteles disse: o homem tem um desejo natural de conhecer a verdade. Né? Santo Agostinho vai dizer que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. A verdade é Deus. O que o homem mais anseia por ser homem, por ter natureza humana, é a verdade. E o mercado de trabalho, sinceramente, não apresenta isso. Né? O mercado de trabalho nos dá dinheiro, nos dá conforto. E isso não realiza o ser humano. Só que as fundações internacionais, as corporações globais, eles querem usar as escolas para fazer as pessoas trabalharem cada vez mais. Acho que é isso que acontece muito no Japão. É isso que acontece, é isso que faz com que as pessoas tenham esse vazio que as leva ao suicídio. Uma criança pensar em suicídio é porque a gente está dando a ela o que ela não quer. O que ela quer é a verdade, por ela ser um ser humano. E é por isso que ela vai por esse caminho. Só que não é só a questão do globalismo, que é que força a educação voltar-se ao mercado de trabalho. Também tem a questão do marxismo cultural, que faz com que a escola sirva para a destruição da família. É a meta de Marx, né, no seu livro a Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, destruir a família, porque a família, para Marx, é a causa dessa sociedade de classes desigual. Ele diz que, por exemplo, olha o absurdo, né? A Cássia aqui tem muitas mulheres que a seguem. Olha o que o Marx disse nesse livro. Ele fala que a diferença de uma mulher casada para uma prostituta é que a prostituta, ela ainda recebe pelo que ela faz. E a mulher casada só simplesmente se submete ao homem. Esse é o ideal do marxismo, do feminismo, que hoje mantém todo o sistema formativo e vai colocar os professores dentro das nossas escolas. Ou seja, é isso que se aprende na faculdade hoje. Eu posso dizer com propriedade porque eu cheguei no doutorado na área da educação escolar, eu convivi com gente sendo formada para isso lá dentro. Ou seja, nós temos duas saídas hoje nas escolas. Ou os nossos filhos vão viver para o mercado de trabalho, ou eles vão viver para as ideologias antifamília, anticristãs, de origem marxista. E o que é educação de fato? Não é nada disso. A verdade é o extremo oposto disso. Essas duas ideologias, elas partem do pressuposto que não existe alma, que é tudo material, materialistas. E o que é educação? É justamente nos tirar dessa vida materialista. Educare, ou educere. Trazer para fora de si. Elevar. Educação em francês, elevação. Ou seja, a educação é para a elevação da alma. E o que o globalista e o marxista quer? Uma vida horizontalizada nesta terra. Né? Nada que aponte para o eterno, nada que aponte para o céu. O que nós percebemos aqui? Ao estudar globalismo, marxismo e educação católica, a educação católica é um meio de combate a essas duas principais ideologias. Diante disso, o que nós temos que entender da educação católica? É que ela tem 3 pilares, que é o alto nível intelectual. Nós temos que formar crianças inteligentes, através das coisas boas, da boa literatura, da boa matemática, da boa ciência, das artes liberais, daquilo que há de mais clássico e eficaz ao longo da história de mais de 2000 anos, da igreja, né, que se beneficia de toda a cultura grega para poder elevar as almas ao máximo das potências humanas. Ou seja, se nós temos uma alma humana que é capaz de conhecer a verdade, quais são os meios para conhecer a verdade mais eficazes? A Igreja Católica tem isso. Ela formou um São Tomás de Aquino, ela formou um Santo Agostinho, ela formou um Hugo de São Vítor, ela formou uma Santa Teresa d'Ávila, ela formou as maiores mentes da face da Terra através de uma pedagogia que visa um alto nível intelectual. Então, o primeiro pilar, o alto nível intelectual. O segundo pilar, o alto nível moral. Ou seja, dentro de uma escola,
Uma escola boa, ela tem que ter o cultivo das virtudes morais, temperança, fortaleza, justiça, prudência. Os professores têm que estar preparados para ensinar a virtude às crianças. Os professores têm que ser modelo de virtude. E hoje, o que é que a gente tem? Hoje a gente tem professor que está mergulhado numa ideologia anti-família, anti-virtude, anti-educação, que vai dar aula para o nosso filho. É o extremo oposto. Por isso que eu estou falando, se aqui o que a gente faz é educação, em outros lugares não é educação. É impossível que seja. Né? É o oposto. Mas ainda, a educação católica, ela se sobreleva a qualquer outro modelo. Por quê? Porque tem o elemento da graça. É o terceiro pilar, a vida sobrenatural. E ilumina a inteligência, que purifica a inteligência, que eleva a inteligência pelas virtudes infusas que vêm pela recepção dos sacramentos. Ou seja, dentro de uma escola católica tem que ter a confissão, tem que ter a Santa Missa, tem que ter o sacramento que faz com que aconteça na alma da pessoa aquilo que aconteceu no Evangelho, né? Sai de Jesus uma força que cura a hemorroísa, né? O sacramento é aquela força que potencializa a alma humana para chegar nos limites das suas possibilidades. Ou seja, alto nível intelectual, alto nível moral, alto nível espiritual. Tudo isso tem na educação católica. É o extremo oposto do globalismo e do marxismo, que hoje tomam conta da educação. É isso que nós temos que fazer. Diante disso, o que nós vamos fazer? Ficar engolindo goela abaixo o que estão planejando para nós? Como católicos, os católicos fazem isso. Né? O Chesterton diz que só uma coisa morta vai pela correnteza. Uma coisa viva é a única capaz de ir contra a correnteza. Só o católico é capaz de ir contra esse sistema educacional. Fazendo o quê? Aquilo que a Igreja Católica sempre fez. Escolas católicas. É possível? Sim. Me prova. Nós aqui começamos do zero, sem dinheiro. Nós somos professores, gente. O professor tem dinheiro. Né? A gente começou do zero, sem dinheiro, com uma formação ainda baixa, mas nós fomos atrás, nos formamos, demos um jeito, Nossa Senhora abençoou, a providência veio, e hoje nós temos uma escola que ensina tudo isso a mais de 150 crianças. Dá? Lógico que dá. É isso, da minha parte, é isso. Muito bom. Graças a Deus. Que alegria ouvir, sabe isso? Porque eu acho que hoje em dia os pais, exatamente como você falou, nivelam muito por baixo que é a educação de uma criança. Quando as pessoas falam para mim horrorizadas, por que você não manda para a escola japonesa que é tão boa? Eu digo, mas eu quero muito mais para os meus filhos. Muito mais. Né? E exatamente o que você falou, essa elevação da alma. Agora nós temos essas escolas, né? Qualquer lugar do mundo, que não acreditam nem que existe uma verdade. Como que essas pessoas vão educar os nossos filhos? Como? Né? Então, o que a gente quer aqui? Vocês estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Eu sei que tem gente aí que é capaz de fazer isso. Olha, que já sente. Muitas pessoas falam para mim, quando eu estava comentando sobre o Japão, sobre o homeschooling, mas apareceram muitas pessoas aqui falando, olha, nós estamos tentando, nós estamos rezando, vão abrir colégio católico aqui. Que bom. É isso que vocês precisam fazer mesmo. Não esperem que alguém vai bater na sua porta e te oferecer a solução para a educação do seu filho. Cada um de vocês tem que lutar por isso. Pai, mãe de família mesmo. Pedir auxílio divino, rezar. Cássia, mas é difícil. Com certeza tem as suas dificuldades, mas como o Vinícius falou, é possível. Tá? Anderson, por favor, se quiser complementar, fique à vontade. Cássia, eu gostaria muito de complementar, baseado nisso que você falou, sobre a estrutura da educação japonesa, da formação para o mercado de trabalho e como que essa mentalidade se alastrou por todos os cantos do mundo todo e ela tem uma grande morada dentro do coração de muitos católicos também. E isso daí eu falo por uma experiência que eu tenho de estar viajando 20 anos fazendo apostolado. Você vê que os pais têm um gozo na alma quando eles vão apresentar os seus filhos e aí você percebe pela comunicação, porque a boca fala do que o coração está cheio. Meu filho, ele é um advogado. Meu filho, ele é um empresário. Ele é um empreendedor. Mora numa bata de uma casa e ele começa a rotular o sucesso econômico do filho dele. Ele vai falando isso.
Só que dentro desse discurso, você não escuta falando nada sobre virtude, sobre santificação pessoal. O meu filho tem uma bondade de alma, ele é uma alma que reza, é um ótimo esposo, uma ótima esposa, cumpre os seus deveres, tem um amor profundo pelo Santíssimo Sacramento. Você vê que é difícil você entrar nesta realidade de assuntos de vida espiritual, que é aquilo que é o elemento mais importante de todos. E aonde eu me baseio para estar falando isso? Ai, que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Eu me baseio em São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, por exemplo, o pai vai e eleva as qualidades econômicas do seu filho. E se ele está no pecado mortal, ele se importa com isso? Agora, veja bem, o que acontece com uma educação que não forma para a santidade? Eu vou falar isso, e se alguém quiser objetar, fique à vontade, mas eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu estudo para essas coisas. Nossa Senhora em Fátima, quando ela mostrou o inferno, em 1917, ela disse para 3 crianças: olha o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. O pai que ele se importa com a parte material e ele não leva o filho às virtudes, o filho dele vai crescer no pecado. E infelizmente, Cássia, infelizmente eu digo com letras garrafais, esse filho ele tem uma grande possibilidade de ter a alma dele condenada. Sim. E o Santo Antônio Maria Claret vai dizer que quando um pai e um filho é condenado ao inferno, e eu falo isso muito junto com o Vinícius nos nossos conteúdos que a gente palestra junto, porque é para chocar. Se Jesus falou 18 vezes sobre o inferno, tem um propósito por trás disso. Se Nossa Senhora mostra o inferno nas aparições, tem um propósito por causa disso. Ele diz que o filho vai olhar para o diabo no inferno e vai dizer assim: não foi você que me trouxe para o inferno. E vai olhar para o pai e vai falar assim: foi você que me trouxe ao inferno porque você não me educou corretamente. Ou seja, tem um peso a educação? Obviamente que sim. E qual que é o grande problema, Cássia? Os pais. E aí eu vou usar São Felipe Neri para dizer para vocês aqui. O que São Felipe Neri dizia? Quem não procura salvar a sua alma é um louco. E o mesmo São Felipe Neri dizia que seria necessário construir hospícios para as pessoas que não procuram salvar a sua alma. Porque o povo não tem mais noção do que é alma hoje em dia. São Paulo vai dizer em Filipenses 2,12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E a salvação não salva o corpo, ela salva a alma. Concorda comigo? O corpo padece. Agora, o que os pais têm coragem de fazer hoje em dia? Há uma degeneração mental, e aí eu não sei como que isso para mim é um absurdo. Quando os pais matriculam os seus filhos nessas escolas de hoje, desculpa ser sincero com vocês, pessoal, é como muitos pais estiverem entregando seus filhos nas mãos de Satanás. Educa meu filho para o pecado. Educa meu filho para a impureza. Gente, vocês estão cansados de ver vídeos que vazam pelo WhatsApp, que pais começam a compartilhar pelo WhatsApp, que começam a colocar no Instagram, de uma impureza lascada nas escolas. Danças de funk, ideologia de gênero, homossexualidade, tudo que é mais perverso. Gente, o que faz a impureza? Em primeiro lugar, ela perde a fé. São Gregório Magno dizia: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. A mente dela não entende nada das coisas elevadas. E aí o Santo Agostinho dizia o quê? Pelo amor de Deus, os anjos foram condenados ao inferno por causa da soberba. E os homens o são pela impureza. Então o Santo Agostinho vai falar: os anjos bons se transformaram em anjos maus e foram ao inferno por causa do orgulho. E os homens o vão pela impureza. Agora, como que um pai, em sã consciência, vê uma coisa dessa e não tem o grave dever, a grave responsabilidade de falar: não, eu preciso fazer algo pelo meu filho, pelo amor de Deus? Agora, olha o que vai dizer a Escritura aqui, Tobias, capítulo 4, versículo 6. Ó, assim, eu vou dar até uma dica para os papais que estão aqui. Tobias 4 é uma das leituras mais importantes para a educação dos filhos na Bíblia. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 6. Quanto a ti, é um pai falando para um filho: conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de te consentir mais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Então,
fuja do pecado, não esteja no pecado. Agora, Santo Tomás de Aquino vai dizer o quê? Nós tomamos os hábitos de quem convivemos. Aí você vai buscar na Sagrada Escritura como vencer o pecado. O que São Bernardino de Seno dizia? O fundamento mestre disso é o que Nosso Senhor dizia. Se o teu olho é para ti uma ocasião de pecado, arranca e o joga fora. E São Bernardino ele vai dizer o que sobre isso? Não é para você arrancar os seus olhos. Ele se arranca os seus olhos e joga para longe, é a fuga da ocasião do pecado. Como diz lá em Eclesiástico 21:2, foge do pecado como se foge de uma serpente. Como que você vai fugir do pecado numa escola que te proporciona o tempo que você está inserido dentro desse sistema, está em contato com o pecado e com más companhias? Aí, 1 Coríntios 15:33, São Paulo vai dizer que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí eu vejo os pais que permitem que os seus filhos estejam num lugar desse, e a sua alma vai ficando atrofiada. Ele pode habituar o pecado. São João capítulo 8, verso 34, vai dizer o quê? Aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Depois pode ter uma dificuldade de não remover mais isso da vida dele. E aí, o que eu vejo aqui? Santa Teresinha do Menino Jesus, eu fiz um story falando da nossa live, eu citei Santa Teresinha dizendo que ela queria estar viva na época do anticristo para testemunhar a fé. Sabe o que ela tinha? Ela tinha uma alma grande. A maneira de nós testemunharmos a fé hoje e lutarmos contra o anticristo é definitivamente solucionar o problema que nós temos hoje. E qual que é a solução? Vocês têm que empreender para abrir escolas católicas. Porque, assim, Cássia, a gente teve um parlamentar que me mandou um vídeo. Compartilha, denunciando o gênero. Eu não compartilhei. Porque eu falei assim, todo mundo já sabe que isso está acontecendo. Só que dá solução, pelo amor de Deus. Dá esperança para as pessoas. Né? E aí, aqui agora, eu só encerro a minha fala falando uma coisa muito séria para todo mundo que está nos ouvindo aqui, de um padre que ele é pouco conhecido no Brasil, mas ele trabalhou muito na área da educação. Ele é um redentorista, chama Padre Michael Miller. E olha a seriedade do que ele vai estar dizendo aqui. Ó. No dia do julgamento, não será perguntado para os pais, tá? Para nós, se eles deixaram grandes riquezas, habitações cômodas, etc. para os seus filhos. A grande pergunta será, o que aconteceu com a alma dos seus filhos? Qual será a resposta deles a esta pergunta? E Cristo nos diz que negará aqueles que o negam. O que ele fará com aqueles que são piores do que os infiéis? Ora, os pais que não cuidam devidamente dos seus filhos são piores que os infiéis, vai dizer São Paulo. Se alguém não cuidar dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Aí uma pessoa pode objetar, mas você não quer que eu forme meu filho para o mercado de trabalho? Você sabe que tipo de mercado de trabalho que os pais católicos devem formar os filhos, Fernando? Igual São José. Ele trabalhava falando com Deus. Um homem virtuoso, ele vai aprender a exercer no trabalho dele a virtude da justiça, a virtude da fortaleza, a virtude da prudência, a virtude da temperança. Um homem virtuoso, ele é verdadeiramente um empreendedor. Porque Salomão vai dizer no livro dos Provérbios, não busque a riqueza, não busque o ouro, busque a sabedoria, que a sabedoria vai te trazer o ouro. E qual que é o problema disso? Sabedoria 1:4. A sabedoria não habitará na alma perversa, nem no corpo sujeito ao pecado. Eles não têm a verdadeira sabedoria para o mercado de trabalho, porque são um monte de tarados pelo dinheiro. O homem que tem virtude, ele entende 3 passagens, e aqui eu encerro a minha fala. Ele vai entender essa passagem, Lucas 16:13. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, ele é o senhor do dinheiro. Ele vai entender Eclesiástico 10:10. Nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. Ele não ama o dinheiro. Ele ama a Deus e o dinheiro serve ele. E ele vai entender que ele não pode ser uma pessoa dominada pela cobiça, senão ele vai para o inferno. Mateus 19:24. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A pessoa virtuosa, ela tem habilidade para lidar com dinheiro. Ela pode ser um baita de um empreendedor, ter os seus subordinados, tratá-los com um verdadeiro amor genuíno e ser uma pessoa extremamente rica. Mas ela é senhora da coisa. Por quê? Porque uma escola católica
não prepara somente para uma coisa. Ela prepara uma criança para ser um empreendedor virtuoso que visa a salvação da sua alma. Só lembrando, né? De um lugar que tem aqui no Japão, teve faz muito tempo, acho que ele era casado ainda quando ele foi. Tem um templo budista aqui, onde a gente mora, né? No estado que a gente mora, que é uma coisa bem estranha até. Ele é um templo budista que foi criado para honrar os católicos. Como assim? Na época do imperador, o imperador mandava matar os cristãos. E, no caso, aqui em Nagoya, existiam muitos cristãos aqui, muitos católicos aqui. E o governador recebia a ordem do imperador para matar os católicos, e ele falava assim, eu não quero matar eles, porque eles são pessoas boas, trabalhadoras e honestas. E aí o imperador mandava e ele não aceitava. Ele mandava e não aceitava. Até o momento que ele já não podia mais recusar, porque senão a própria vida dele estaria em jogo. E ele vai lá e mata, eu não lembro direito, mas acho que, se não me engano, uma coisa de 200 católicos. E aí, em homenagem a esses católicos que eles mataram, eles criaram um templo, que é uma coisa mais estranha, mas assim, ele é um templo budista, que tem o Jesus Omnino Salvator, o IHS, na frente do templo. E eu falei assim, que coisa mais absurda, né? Tipo assim, não entra na nossa cabeça. Aí isso depende da pessoa que você vai falar, você fala assim, é paganismo, não. Era a maneira deles lembrarem de quem eram esses cristãos que tanto trabalhavam, eram honestos e eram boas pessoas. E ele, por que eu vou matar essas pessoas? Então, olha só, esses são os verdadeiros católicos, os verdadeiros cristãos. Trabalhadores, honestos, onde até o mundo olha e fala assim, por que eu vou matar uma pessoa que é boa? E aquilo ali realmente me chamou muita atenção. Assim, até um pagão entende a santidade. Eu queria falar de um ponto, né, que às vezes as pessoas me questionam bastante. Mas vocês vão colocar colégio católico para viver na bolha de vocês, né? A criança tem que se deparar com o mal do mundo. De jeito nenhum. A criança ela não tem preparação nenhuma para enfrentar o mal do mundo. Não é jogando a criança no meio de gente dançando funk que essa criança vai aprender a lidar com isso. Isso é perverso, isso deveria ser um crime, né? Então as pessoas têm uma visão muito errada do que é a formação do ser humano. Se eu pego as minhas crianças hoje, a mais velha tem 8 anos só. Assim, é que eu mostro a minha família, mas é impossível mostrar exatamente como ela é. Mas é uma menina que não se vê mais. É uma menina que brinca de boneca, uma menina doce, gentil com os irmãos dela, que não faz a menor ideia de nada que seja de conotação sexual. Pelo contrário, uma vez a gente estava assistindo um documentário da BP e apareceu assim uma cena de uma cena da favela, eu acho. Uma música de funk com pessoas armadas. Ela imediatamente fechou os olhos assim. Mãe, que coisa horrível! Porque não está acostumada com o mal. Então ela consegue olhar para aquilo e falar aquilo é mal. Porque ela conhece aquilo que é bom. Ela conhece aquilo que é belo. Agora você deixa as crianças crescendo com aquilo que é mal e não apresenta para elas o belo, ela vai se acostumar com aquilo. Ela vai achar aquilo natural. Que foi mais ou menos o que, infelizmente, eu vivi, né? Cresci no Brasil, vim para cá com 13 anos. Já tinha perdido a minha pureza há muito tempo. A minha inocência, os meus olhos tinham visto coisas terríveis que eu não deveria ter visto, e isso afetou minha vida. Quer dizer, afeta minha vida até hoje, né? Infelizmente, a pureza, uma vez perdida, para sempre perdida. Isso traz consequências para a vivência da fé, para o casamento. Então, eu trabalho com mulheres aqui que têm problemas muito semelhantes. Um casamento difícil, às vezes o marido que é viciado em pornografia, que começou isso lá na infância, o medo de dizer não para os filhos. Cássio, como que educa? Eu posso falar que Deus nos criou, que eu tenho que aceitar todas as opiniões. Por quê? Porque eu não tenho firmeza do que é educação. Então, por favor,
prestem atenção nesses pilares que o Vinícius falou. Lembre-se disso que o Anderson falou, de que nós seremos muito cobrados. Tá querendo se jogar aqui na cabeça. Não faça isso mesmo, então na live. Nós seremos cobrados pela educação e salvação da alma do nosso filho. Esse é o nosso trabalho mais importante. Esse é o nosso trabalho mais importante, tá? Então, assim, nós devemos ter medo, não de preservar a pureza dos nossos filhos, mas de jogar eles para serem devorados. Tão pequenos, tão jovens. Né? Uma das perguntas que as pessoas mais fazem para nós é exatamente isso, né? Fernando, mas os filhos vão estudar em casa? E a faculdade? Não vai ficar... Você sabe como que são as faculdades no Brasil ou no mundo? Você vai preservar seu filho até o colegial para depois jogar ele naquele lugar. Assim, talvez se ele quisesse ser médico ou algo assim, talvez até dê uma opção, mas seria, infelizmente, nos dias de hoje seria a última opção. Eu acompanho muito sobre política e sobre várias coisas no Brasil. Eu tenho acompanhado os rapazes que vão, não sei nem de que, os rapazes que se dizem conservador, vai numa faculdade no federal para tentar conversar com as pessoas falam que querem linchar ele, lugar todo depredado, pichação, prostituição lá dentro, venda de drogas, bebida alcoólica. Assim, eu vou preservar meu filho no homeschooling para depois jogar ele naquele inferno. Não faz sentido nenhum para nós isso. Né? Quem sabe o Vinícius até lá já está abrindo faculdade. Se preparem. Com a graça de Deus, a senhora, ela quer isso também. Precisa restaurar tudo. Inclusive, uma frase que eu nem lembro quem disse, mas é muito impactante para nós aqui. A nossa geração tem que ser a geração da reconstrução. Por quê? Porque a geração dos nossos pais, que foi essa geração de Woodstock, que foi destruída por todas as ideologias, foi quem nos educou. Né? Então, a nossa referência de educação, ela é materialista. A gente foi criado para mercado de trabalho, para faculdade, só isso daí. Né? Então, a nossa geração tem que ser a da reconstrução, porque a dos nossos pais foi da apostasia. E por que nós temos que construir? Porque a futura geração dos nossos filhos tem que ter a geração do Cristo Rei, em que Cristo reine novamente na sociedade. Então, é pela educação que se restaura a educação. Ou melhor, se restaura a sociedade. E Sim. O que é que nós vamos fazer? Qual que é a parte prática? O que um católico hoje pode fazer? O que uma mãe de família pode fazer diante de uma situação tão drástica como essa? Né? Parece que a geração dos nossos pais, como se fosse um paralelo com uma corrida de revezamento, sabe? Aquela que vai passando o bastão. A geração dos nossos pais tem que passar o bastão da educação para a gente melhorar para os nossos filhos. Mas parece que aconteceu o seguinte: a hora que foi chegar na gente, eles pegaram e jogaram o bastão para trás e fizeram a gente voltar lá atrás. E aí vai ser difícil mesmo. A gente estava numa corrida, era para elevar, e a gente estava tendo que retornar, fazer um trabalho de reconstrução, de reforma. Mas é isso. Se a gente que foi educado para ser -2, se a gente chegar no 0 e os nossos filhos passar por 1, já é uma grande coisa. Então vamos tomar consciência que a situação está difícil mesmo. Não está fácil. Mas nós podemos fazer algo. E nós vamos ser cobrados se a gente se preocupou com a educação ou não. Porque diante do altar, a gente prometeu que a gente ia gerar e educar os nossos filhos na fé da igreja. Então nós precisamos fazer a nossa função. A situação está difícil, mas dá para fazer alguma coisa? Dá. Como que começa? Como São Francisco falou, comece fazendo o necessário, depois o possível. Você vê que estará fazendo o impossível. Hoje as pessoas olham para o nosso Instagram lá e falam: nossa, que coisa, parece um oásis, parece uma coisa assim, de sonho. Meu sonho é dar aula numa escola assim e tal. Mas começou do 0. É possível. A gente tomou consciência e foi atrás de resolver um problema. Dá para fazer algo? Dá, então façamos. Então não vamos nos desesperar diante dessa situação. Pelo contrário, essa live é uma live da esperança. Nós vamos começar um projeto grandioso no Brasil todo. E em todos os lugares do mundo é possível e é necessário também.
Então, esperança, gente. Não vamos parar nisso daqui. Né? Não vamos ficar aqui, não. Como disse São Luís Maria de Montfort, se não nos arriscarmos por Deus, nada de grande faremos. Nós temos que fazer coisas grandes. E as coisas grandes tem que começar pequeno. Exato. Exatamente assim. Eu queria que vocês que estão aqui tivessem esse olhar de esperança. Olha, há alguns anos, o que aconteceu? Teve uma abertura de percepção da coisa. Tem coisa errada aí. Né? As escolas estão ruins, as pessoas já não sabem mais ler e compreender nada, existe uma depravação dentro das famílias, ok, tem um problema aí. O que aconteceu no primeiro momento? Os pais falaram, bom, então eu vou pegar isso para mim, vou começar homeschooling. Né? Foi o momento que veio vindo famílias educando em casa. Só que nós sabemos que a realidade não é, essa realidade de homeschooling não é para todo mundo. E a escola, ela precisa estar aí como auxílio para os pais. Né? Nós temos a autoridade primordial diante dos nossos filhos de educá-los, mas nós podemos delegar isso, contar com o auxílio de bons professores, bons diretores, para que essas crianças convivam com outras crianças. Eu sou mãe homeschooling, assim, eu tenho que admitir, poxa vida, às vezes é ruim, é solitário. A gente faz das tripas coração. Né? Mas como seria bom se tivesse escolas católicas de verdade por aí? Então agora está nascendo esse movimento de abertura de escolas católicas. Então, por favor, vocês que estão aqui nessa live, né, tenham esse olhar de esperança. Né? Quem sentir, não, eu posso fazer alguma coisa, por favor, comece a acompanhar o Vinícius, o trabalho dele. Né? Ele está aqui no Instagram do Instituto Ledina Celli. Lá ele posta, né, como que é a escola. Uma escola linda, 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 linda. Com as crianças bem uniformizadas, bem educadas, rezando, como nós realmente esperamos, né, que sejam todas as escolas. Então, convido vocês, do fundo do meu coração, se vocês gostam do que eu faço aqui no meu Instagram, acompanhem o Vinícius, acompanhem o Anderson, são pessoas que eu gosto muito, que têm o mesmo valor do que eu, que acreditam na mesma coisa do que eu, que nós temos que cuidar da alma dos nossos filhos em primeiro lugar, tá? Ah, a Cássia, tá ruim, tá difícil, eu sei. Então vamos começar a fazer um trabalho diferente. Se a gente não se levantar para fazer isso, quem vai fazer? Mas se nós pais não fizermos isso agora, quem vai fazer? Então, o Vinícius, eu pedi mais uma vez para você, Vinícius, fala um pouquinho de como que vai ser, né, o seu auxílio para as famílias, por favor. Uhum. Nós tivemos uma longa experiência aqui. Pode falar. Eu queria ressaltar uma coisa importante. Durante um breve período ficou fechado, mas os comentários aqui das pessoas que estão nos acompanhando são os melhores possíveis. As pessoas estão gostando muito da live. Então, pessoal, fique com a gente aqui, porque assim, a gente está vendo o termômetro de vocês. Então, assim, isso daí dá alegria. Nós estamos falando algo que está tocando os vossos corações. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, porque a pessoa está aqui gastando o tempo dela é porque está sendo algo entregue, transformador. Então, vem e fala aqui, Vinícius. A ideia nossa é ajudar as famílias, algumas famílias que se reúnem numa localidade, numa cidade, ajudar essas famílias, um grupo de famílias, a abrir um colégio, começando do zero em todos os sentidos, tá? De formação de professores. Então, eu não tenho formação, eu não sei o que é ser um professor. Tudo bem, a gente vai orientar. Eu não sei o que fazer numa escola, a parte curricular, nós vamos orientar. Eu não sei nem o que é uma entidade mantenedora. Uma escola tem que ter o quê? Tem que começar da onde? Tem que ter um CNPJ, mas nunca imaginei eu abrir um CNPJ. A gente vai orientar. Né? Eu não sei, imagina, tem que mandar a documentação lá para a diretoria de ensino, a gente vai orientar. Né? Mas não sei também, por exemplo, como que tem que ser um prédio, como que eu vou arrumar um prédio, a gente vai alugar um prédio, a gente vai financiar um prédio, a gente vai orientar. Né? Mas e o bispo, será que o bispo vai aprovar? Será que hoje o clero, ele apoia isso? Como que eu vou conversar com o padre? A gente vai orientar. Né? Mas a gente não tem informação nenhuma, eu nunca estudei educação, a gente vai orientar a montar um grupo de estudos.
entender todas essas questões, tanto teóricas quanto práticas. Para quê? Para que um grupo, começando do zero, consiga ter um colégio semelhante ao nosso aqui. Por que que nós podemos fazer isso, né? Nós tivemos uma longa experiência. Começamos com 5, 6 famílias aqui. Começamos num grupo de estudos. Começamos a entender melhor a educação. Depois, os problemas da educação. Idealizamos o projeto. Colocamos em prática. Eu, de dentro da Secretaria de Educação, fui fazendo o projeto da parte burocrática. Fui formando os professores. Fui ensinando o que tinha que fazer. Fiz o curso de formação dos nossos professores. Nossos professores se formaram. Demos entrada na diretoria de ensino, fizemos as adequações, a escola surgiu. No dia 27 de novembro, olha que dia especial, dia de Nossa Senhora das Graças, saiu a aprovação, né, do Colégio Católico Regina Coeli, e começou do zero em 2017. Então foram 3 anos de experiência para criar o nosso colégio, um colégio de famílias. É possível? Sim. Plenamente possível. A gente ficou com certo medo no começo? Sim, óbvio que sim. Mas a gente teve dúvidas? Com certeza. Inclusive, eu costumo a dizer que tinha tudo para dar errado. Né? Eu não sei como isso aconteceu. Eu sei que Nossa Senhora queria, ela abençoou, e hoje esse projeto nasceu do coração dela, é ela que conduz, tudo foi entregue a ela, e apesar de tantas dificuldades, as dificuldades foram superadas, e hoje a gente tem um colégio que parece um colégio dos sonhos. Por quê? Porque as obras de Nossa Senhora, elas são extraordinárias, como diz o Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas. É um colégio maravilhoso? Sim. Vinícius, desculpa, estou falando que está dando muito eco. Está dando muito eco a sua fala. E agora? Às vezes a gente não consegue. O que eu faço? Você está com algum celular ligado perto, alguma coisa assim? Não, talvez seja o som de vocês, né? Esteja alto. Não, enquanto você estava falando, sempre que você estava falando, o meu microfone estava trancado, sempre. Será que queria com o meu? Vê aí, Fernando. Fecha o seu e deixa o Vini falar. Será? Melhorou? Se não, põe o fone aqui. É que se eu pôr o fone, eu não vou ouvir vocês. Vini, você melhorou? Ei, tá dando eco? Tá, mas assim, é um barulho que está impedindo de escutar um pouquinho o que você fala. E agora? Será que é o seu, Anderson? Tá fazendo barulho? O meu som entra aí? Toda vez que você começa a falar, eu travo. Ah, é? Vamos por aquilo. Melhorou? Vou deixar o meu mudo aqui. Fala aí nos comentários que eu não estou ouvindo vocês. Melhorou? E agora? Abaixar o volume? Agora tá ótimo. Tá dando? Tá ótimo. Vai. Muito bem. Então só vou recapitular, né? Nós fizemos todo o trabalho, por esse trabalho adquirimos experiência, a coisa aconteceu e hoje nós podemos orientar as famílias a dar todos os passos necessários para, por um grupo de famílias, um pequeno grupo, pessoas sérias. O que nós precisamos? Pessoas sérias, pessoas que estão comprometidas com a educação, que não querem isso para a educação dos seus filhos e dos demais. E se coloquem à disposição com um ato profundo da vontade, inspirado pelo Espírito Santo, com a graça de Deus, seguindo os passos que a gente vai dar, criar o seu colégio. Como que a gente fez isso? Através do trabalho chamado Jornada da Criação das Escolas Católicas. Tá? Tudo isso já está lá. São 10 horas de aulas só sobre a questão do passo a passo, os conselhos práticos para abrir uma escola. Porém, esse curso vai ser melhorado agora, ou melhor, vai ter um upgrade com a questão da vida espiritual. Né? Nós vamos mostrar como é que uma escola católica, além de ser criada, ela pode crescer enquanto católica, ela ser cada vez mais católica. E nisso, eu e o Anderson vamos estar juntos a partir do dia 25 de setembro, ensinando outros conselhos, os conselhos espirituais,
sobre a escola católica. Por exemplo, a importância da devoção à Nossa Senhora, a importância da Santa Missa, dos sacramentos, do Sagrado Coração de Jesus, das virtudes, quais as virtudes necessárias são necessárias para o líder do grupo, os líderes do grupo abrirem os seus colégios, por exemplo, a humildade, a magnanimidade, ou seja, o curso já era bom, agora ele vai ser melhor ainda, né? E agora, com a graça de Deus, a Cássia está junto com a gente. Então, se você quiser, Cássia, explicar aí melhor qual que é a sua visão sobre esse curso, acho que é oportuno. Ela só deu uma saidinha só por causa da neném. Mas, assim, eu posso falar um pouco sobre a nossa perspectiva, né? Uhum. Quando vocês nos procuraram, eu fui olhar já. Eu achei o curso excelente, né? No campo. Porque é uma necessidade muito grande. Eu estou vendo os comentários, por exemplo, das pessoas, né? Estou na educação há tanto tempo. Tive que sair, eu dava aula em faculdade, tive que sair porque tinha que ficar pisando em ovos. Quantas pessoas capacitadas, têm uma boa intenção, estão procurando às vezes você não consegue viver numa escola pública, numa escola particular que seja, por causa dessa pisar em ovos para não ser mandado embora. Então, hoje eu estava indo ao trabalho e escutando um pouco do professor Olavo, querido professor Olavo, e ele falou uma coisa que eu achei muito forte, assim, e cai muito bem para essa live. Ele vai falar sobre as preocupações e sobre força, né? As preocupações, elas não levam a nada, né? E é isso que eu quero dizer para essas pessoas que estão desesperadas. Só se preocupar não vai mudar nada, né? É a mesma coisa que você um parlamentar, do deputado, não sei, e viu uma coisa, assim, tá bom, você está me dando mais preocupação, mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos ser fortes. O que é? O que é ser forte? É você pegar a situação e falar assim, eu vou dar um jeito nisso. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de esperar as outras pessoas fazerem por nós. Porque a situação da preocupação e da segurança é exatamente isso. A partir do momento que você procura a segurança, você está procurando que alguém vai te defender. Porém, o que o Vinícius está nos propondo é que nós temos que ser protagonistas, ser fortes. E nós já esperamos demais o governo nos ajudar com uma boa base curricular. Na verdade, o que nós ganhamos do governo foi cerceação das nossas, assim, no geral, né? Cerceando nossas liberdades religiosas e muitas mais coisas. Porém, o que nós temos? Nós temos que ser fortes, pegar essa oportunidade e fazer acontecer. Se nós queremos o bem para os nossos filhos, para as nossas, não digo nem para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações, nós precisamos arregaçar a manga e começar a fazer. E esse curso veio a calhar nesse sentido. Por quê? Porque ele é uma proposta não só de falar assim, vamos abrir a escola católica, mas o Vinícius é um rapaz muito preparado para isso. Esteve um bom tempo no Ministério da Educação, ele sabe como fazer e ele vai dar todo o apoio para as pessoas que tentarem, né? Então, se você realmente está preocupado com os seus filhos e com a situação que está o mundo, né? Não vou nem dizer o Brasil, mas o mundo. Então, é uma boa oportunidade para começar a fazer o que é certo e tentar diminuir o impacto das nossas gerações, dos católicos, dos cristãos, que sei. Porque você saiu até esses dias, foi muito repercutido no Brasil, a preocupação dos progressistas só com a questão das famílias numerosas, né? Então, você vê que nós temos tudo para mudar isso, mas só que não vai ser de um dia para o outro. Vai precisar comer, mas precisa começar. Então, essa é uma oportunidade de ouro, né? A Cássia, ela não está aqui agora, mas eu vou chamar ela já.
mas é uma oportunidade de ouro para nós podermos começar a reconstruir o que é belo, o que é bom e o que vai salvar as almas dos nossos filhos. Porque nós estamos nesse plano curricular do governo há uns 70, 80 anos, numa decadência dia após dia. Se fosse só a parte intelectual, não seria menos danoso, mas não é só isso. Né? É a parte espiritual dos nossos filhos que estão se perdendo. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade e pessoas que realmente têm essa vontade ou já tiveram a experiência, né, de trabalhar em escolas, sofreu com algum problema, fala assim, ó, aqui está um ponto de você mudar a situação e começar a ser o protagonista dessa história, né? Assim como o Vinícius que falou, né? Muitas vezes você é professor, né? Mas eu vou ganhar. O que um professor ganha? Mas fé e vontade de cuidar dos filhos. Porque eu acredito que o Vinícius não fez isso pensando só nos filhos dos outros. Acho que o primeiro olhar foi para própria dentro da própria família. Assim, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus, né? Eu vou chamar a Cássia, se vocês quiserem continuar. Eu vou falando. Pessoal, uma das coisas que eu gostaria muito de trazer para vocês, como que esse projeto deu start, eu acho que é muito significativo para vocês compreenderem. Eu estava dando palestra numa comunidade, o pessoal pediu para falar sobre a nova ordem mundial, e como ali estava recheado de pais, eu peguei a área da educação e falei o que esses globalistas querem fazer com a escola dos seus filhos, e consequentemente, com a alma deles. E aí foi quando que eu me deparei que os pais chegaram desesperados e falaram, e agora? O que eu vou fazer diante de uma situação tão difícil como essa? E aí eu fiquei encostado na parede, não sabia o que fazer, e falei, depois eu falo com vocês, eu vou procurar uma solução. Quando eu estou dentro do avião, voltando para São Paulo, que eu morava em São Paulo, né, na capital, hoje eu moro aqui em Jaú, junto com o Vinícius aqui na escola. Cássia, tá todo mundo pedindo para salvar a live. E aí, eu liguei para o Vinícius. Eu falei, Vinícius, aconteceu isso. Eu falei sobre esse tema e tá todo mundo perplexo. O que eu vou fazer com esse problema, com essa bomba que você jogou para nós? Eu falei, Vinícius, a gente vai ter que começar a andar pelo Brasil todo fazendo palestras, ensinando como abrir escola católica. O Vinícius falou, Anderson, eu não tenho tempo para isso. Eu sou diretor de escola, tenho a família, aeroporto não é tão próximo daqui, mas nós podemos fazer isso pela internet. E aí você vê que como que a graça de Deus aconteceu. A solução veio de uma demanda extremamente problemática. E, sinceramente, gente, eu mudei de São Paulo. Quem conhece aqui a minha trajetória, eu deixei tudo lá. Eu deixei a minha família. Graças a Deus, eu consegui trazer a minha empresa, mas as facilidades que eu tinha, porque eu sou empresário, eu tenho uma editora. As facilidades que eu tinha lá, eu não tenho aqui. Eu deixei a minha mãe, os meus amigos, e vim junto com o Vinícius fazer parte desse projeto, porque é algo que deu um sentido tão profundo na minha vida. E junto com o Vinícius, eu falo, eu sei agora o que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Então, nesse curso, já veio as perguntas das pessoas. Que eu vi aí eu até queria ter anotado o nome dela. O investimento inicial é muito alto. Eu não vou nem falar para vocês o valor. Eu gostaria que vocês visitassem a página. Mas vocês que estão acostumados com o mercado digital, o que se cobra e o que se entrega, eu vou falar para vocês. Não tem nada no mercado que ofereça essa qualidade de produto com esse preço que nós estamos oferecendo. Aqui em Jaú, a nossa escola é a escola mais barata da cidade. Nós estamos preocupados também que pessoas que têm baixa renda possam ter os seus filhos matriculados em nossas escolas. Porque tem muitas escolas boas que a mensalidade é R$5.000 por mês, é R$4.000, é R$3.000, que só pode estudar nessas escolas quem tem dinheiro. Nós não estamos preocupados somente com quem tem dinheiro. Nós estamos preocupados com quem tem alma para ser salvas. O Vinícius, eu vou falar isso daqui na frente de vocês. Ele é um doutor e a esposa dele é uma pós-doutora. Junto com a esposa dele, eles poderiam junto ganhar mais de R$60.000 por mês. O Vinícius não ganha nem 10% disso e ele fala assim, eu estou feliz com o que eu tenho um objetivo na minha vida. Este projeto é feito para a salvação das almas. É para recuperar a nossa sociedade. E aí o que acontece?
eu cheguei pro Vinícius e falei, Vinícius, tem muita gente importante na internet que faz um trabalho maravilhoso e que nós deveríamos trazer junto com a gente, porque tem público para isso. E o Vinícius, na hora, citou o nome da Cássia. Eu falei, a Cássia, eu conheço o trabalho dela, conheço o esposo dela. E a Cássia está vindo junto conosco, porque tem um trabalho maravilhoso, tem uma audiência cativa, pessoas que seguem ela, que sabem da importância do apostolado dela, que tem pessoas que estão seguindo dela, que estão precisando disso que nós temos para oferecer para vocês. Então, a Cássia está usando do tempo dela, da audiência dela, da vida dela, para propor para vocês uma solução de um problema, dando uma esperança certeira com algo que vocês podem investir de longe. E aí eu deixo a palavra para você, Cássia. Isso, né? Peço desculpa, eu estava ali, né, colocando a Maria na cama. Mas enfim, pessoal, você já tem noção de que é um problema e que ele precisa ser resolvido, né? Graças a Deus agora temos alguém para nos auxiliar, né, que é o Vinícius, e quem está do lado dele nessa empreitada é o Anderson, a gente já falou aqui. E eu quero que vocês comecem a falar, não vou conseguir, eu acho que não dá certo. Por favor, acompanhem o trabalho, sabe? Alguém comentou aqui sobre mudar a mentalidade, é exatamente isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Quando o Anderson, né, o Anderson com o marido, falou assim, olha, nós temos tal projeto, nós estamos fazendo isso, meu coração se encheu de alegria. Você acha que na hora não veio, será que pode fazer isso aqui no Japão? Quem sabe a gente vai conseguir fazer isso uma hora aqui no Japão, porque tem muita família brasileira aqui, né? Apesar de ser menos de 1% de católico no país, há muitas famílias brasileiras na nossa região. Então eu quero realmente me aprofundar nisso, aprender mais sobre isso, estando com vocês. Né? Eu sei que tem famílias brasileiras católicas no Japão. Quantos países estão aqui nos assistindo, né? Gente de todo canto do mundo. Então nós podemos fazer isso juntos, tá? Ó, tem muita dúvida que eu sei que tem. Não vou conseguir responder tudo agora, o Vinícius também não. O Vinícius, ele é o diretor da escola, tá? Então ele tá tirando o tempo dele aqui, muito precioso. Mais uma vez eu repito, vão atrás do Vinícius, tá? Acompanhem o trabalho dele. Ele tem lá o passo a passo para vocês conseguirem fazer isso, tá? Não tenham medo de lutar pela educação dos filhos de vocês e por outras, né? Só Deus sabe, como o Anderson falou no começo da live. O que nós vamos começar agora, só Deus sabe até onde vai atingir. Então, ânimo, esperança. Amém, Vanessa. Amém. Assim, vamos rezar juntos, vamos lutar juntos por isso, né? Não só no Brasil, mas em todo canto do mundo. Nós católicos estamos unidos em todo canto do mundo, tá? Eu não sei se o Anderson falou, mas depois eu vou colocar o link lá nos stories para que vocês possam acessar a página. Eu vou colocar de novo o Instagram do Instituto. Não fiquem desesperados, pelo contrário, tenham, né, esperança, tenham ânimo, tá? A Sheila está perguntando se tem alguém de Ponta Grossa. Vocês que estão interessados no projeto, façam o seguinte, vão lá no Instagram do Instituto, Regina Celli, peçam ao auxílio do Vinícius. Vinícius, a gente mora em tal canto do Brasil, o que a gente faz? A gente se reúne, a gente cria grupo para conversar. Vocês vão conseguir se preparar. Vocês precisam realmente procurar alguém unido, né? Tá unido com outras pessoas, com outras famílias com o mesmo propósito para conseguir fazer esse trabalho bonito, tá? Mas é possível. Essa live ela vai ficar salva sim, claro, vocês pediram por isso. Eu vou colocar o link da página para que vocês possam acessar lá nos meus stories. Vou indicar o Instagram, tá? Do Instituto. Mas tá aqui já para quem quiser seguir. Há muitas dúvidas, eu sei. Fico feliz porque eu acho que isso é um despertar, um sinal bom de que há pessoas querendo trabalhar e fazer acontecer. Então eu só agradeço, né? Não sei se tem mais alguma coisa para o Vinícius falar ou para o Anderson falar. Ô Vinícius, como que ficou a questão do cupom de desconto para os seguidores da Cássia? O curso, ele é o valor de R$ 1.497 e para todo mundo que entrar por esse link da Cássia, vai ter R$ 300 de desconto. Tá? Justamente por valorizar aí o trabalho dela e em forma de agradecimento. É nada mais justo que o público dela tenha esse desconto. Obrigada. Então lá, pessoal, o Vinícius responde, tem muitas aulas lá, tudo certinho, e tem o auxílio dele sempre, tá? Então, vocês não vão estar sozinhos, vou assistir sozinho, vou fazer sozinho, não. Vocês vão estar junto com ele, tá? Não tenham medo disso. Tem mentoria, né? É mentoria, né? Isso. Mensal. Além do curso, que dá todos os nortes dos conselhos práticos e espirituais, tem uma mentoria mensal em que as pessoas podem ir tirando dúvidas sobre o processo de abertura da escola. Maravilha. Então, aproveitem, gente. Sim.
Vamos fazer o que é possível fazer, né? O pessoal do Vene.Creator está perguntando aqui qual o cupom. Cássia, esse desconto que nós ofertamos aí para o seu cupom, aonde que eles conseguem ter esse desconto de R$300? É só entrar pela página. No link E qual que é o que eu vou cupom? deixar. Não precisa de cupom. É o link que a Cássia vai colocar nos stories. Isso, já vai ter um desconto lá. Vene Creator, a Cássia vai estar colocando o cupom nos stories. Aí você vê lá, entra na página e utiliza. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, todo mundo que acompanhou, né? Muitas pessoas ficaram aqui. Tenho certeza de que muitos entenderam o que a gente está querendo fazer, né? O meu trabalho aqui no Instagram, eu mostro muito sobre rotina de criança, sobre maternidade, mas o meu trabalho, o trabalho do Anderson, o trabalho do Vinícius, é o mesmo, de ajudar a salvar as almas, né? Então eu espero que vocês sejam muito beneficiados com isso e que Deus nos ajude nessa empreitada, né? Muito obrigada, Vinícius, muito obrigada, Anderson, de verdade. Foi uma alegria para mim, né? Muito obrigada, meu amor, que está aqui. Que bom que nós conseguimos fazer essa live hoje. Maravilha. Cássia, posso fazer um último pedido? Claro. As nossas professoras, todas são seguidoras suas. Né? Inclusive, a nossa escola, o ano passado, de 20 professoras, 9 estavam grávidas. Imagina a cabeça do diretor. E hoje, nesse ano, já são 8. Então, a metade da escola quase é filho de professor. E o apostolado da senhora tem uma participação nisso, tá? Então, manda um abraço para elas, por favor. Claro, um abraço para cada professora linda que está doando o seu tempo, a sua vocação para educar essas crianças. Eu fico assim, fiquei emocionada, porque não há nada mais bonito que isso, né? Mães, professoras, cuidando de crianças. Isso é mais uma coisa que nós temos que lutar para ter. Né? As mulheres se sentem descartadas, só sou mãe, ou não dá para fazer isso, não dá para ser professora e ser mãe, não dá para cuidar de criança. Olha isso, como vocês acolhendo mães de maneira que nenhum outro lugar faz. Né? Então, que alegria. Um beijo para vocês, que Deus continue abençoando vocês, né? Boas educadoras, né? Que Deus recompense com o céu mesmo, né? Esse trabalho ele é impagável. Que alegria, fico muito feliz. Muito obrigado. Salve Maria, fiquem com Deus, santo dia, pessoal. Bom dia para vocês, salve Maria. Salve Maria. E enviem essa live para outras famílias, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.